mais uma vez. Eu te adorarei, eu te adorarei, eu te adorarei. A bateria, a igreja, diga: eu te adorarei. Ei, adoradores do Senhor, você nasceu para isso, irmão. Você nasceu para adorar ao Senhor. Te adorarei para sempre. Eu te adorarei, eu te adorarei, eu te adorarei para sempre. Eu te adorarei, eu te adorarei, eu te adorarei. Tu és santo, tu és santo, santo é o Senhor, digno de louvor, e eu te adorarei para sempre. Tu és santo, santo é o Senhor, digno de louvor, e eu te adorarei para... Levante a sua mão e diga essa frase linda: tu és santo, santo é o Senhor, digno de louvor, e eu te adorarei para sempre. Tu és santo, santo é o Senhor, digno de louvor, e eu te adorarei para sempre. Eu te adorarei. Eu te adorarei. Ah, Jesus, eu vou voar aqui, Senhor. Te adorarei para sempre. Que a alegria do Senhor invada o seu coração nessa noite. Você não precisa de nada, você precisa do Senhor. Você não precisa de tantas coisas que você acha que você precisa. O que você precisa é ser cheio do Espírito Santo e da presença de Deus. Eu te adorarei, eu te adorarei, eu te adorarei para sempre. Só o coral. Eu te adorarei. Adorabacê me cantará. Te adorarei pra terminar. Eu te adorarei. Eu te adorarei. Te adorarei. Eu te adorarei para sempre. É verdade? Então celebre o Senhor, celebre. Se isso é uma verdade, celebre ao Senhor, exalte ao Senhor, diga que Ele é bom, diga que Ele é digno de ser adorado para sempre. Não importa as circunstâncias, não importa as situações, não importa se o dia é mau ou se o dia é bom, não importa se eu estou vivendo águas tranquilas ou tempestades, Ele é digno de ser adorado. Aleluia, aleluia. Ei, fala para quem está do seu lado assim: Jesus já te viu, você não escapa. 2 Reis capítulo 5 versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina
que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procurai um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Fafá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, repita comigo, meu pai, guarde esse momento. Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ele ficou limpo. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Ela está diante de nós, que nós possamos aproveitar esse ambiente de fé, que nós possamos ouvir a sua palavra, que é viva, que é eficaz, que transforma a vida do homem verdadeiramente, Senhor. Que os nossos ouvidos estejam atentos, que o Senhor, Pai, nos tome nessa hora, nesse culto da noite, Jesus, e que nós possamos sair daqui diferentes, restaurados, limpos, em o nome de Jesus. E quem crê e concorda, diga glória a Deus. Aleluia. Queridos, esse final de semana eu fui ministrar em 2 cidades do Vale do Paraíba, em Jacareí e São José dos Campos. E quando nós estávamos em São José dos Campos, um dos pastores da igreja onde eu fui ministrar, ele é um subtenente da aeronáutica. Eu não sei direito como é que fala isso, mas deve ser isso. Ele é um grandão lá da aeronáutica. Ele mora há 30 anos na Vila Militar. E ali em São José dos Campos tem uma base enorme do ITA e tantas outras coisas referentes à Força Aérea Brasileira. E ele nos levou para ver os aviões. Nós entramos nos aviões de guerra da Força Brasileira. A gente sentou lá, pegamos manches assim, aquele painel cheio de botão. A gente tirou foto, foi muito legal. Ele levou a gente também lá no Museu da Aeronáutica, que é ao lado. E lá no Museu da Aeronáutica a gente viu algumas peças da guerra, alguns foguetes, algumas bombas, aviões
que estavam ali como amostra. E uma das coisas me chamou a atenção, havia uma sala que era dedicada a um homem. E esse homem, o apelido dele era Marechal do Ar. Ele se chama Cassimiro Montenegro Filho. Esse homem foi um homem muito importante do exército brasileiro. Foi um homem renomado, um homem que fez uma grande diferença durante toda a sua carreira militar. Ele que criou, ele fez a transição entre o Ministério da Aeronáutica para a Força Aérea Brasileira. Ele foi um dos responsáveis a criar o ITA, que é o Centro Técnico da Aeronáutica, onde nós estávamos ali. Um homem muito relevante para a nação brasileira, um herói. E naquela sala havia um uniforme dele, que ele usava. E o que chamava a atenção é que a mais alta patente, que é um brigadeiro, ele tem 4 estrelas. 4 estrelas é a patente de um brigadeiro. Só que o Marechal do Ar, Cassimiro Montenegro Filho, ele tinha 5 estrelas, 4 maiores e uma pequena. Ele alcançou o mais alto posto, porque ele em guerra era marechal. Então durante toda a guerra ele era a patente mais alta do exército brasileiro. Então porque o Brasil passou por uma guerra, quando ele estava no comando, ele recebeu a 5ª estrela de mais alta patente. Um homem que nós precisamos valorizar. E quando eu ouvi toda a história, tudo que ele fez para a nossa nação e como ele serviu a nossa pátria, eu lembrei desse outro herói aqui chamado Naamã. Porque a Bíblia chama Naamã do herói do exército da Síria. Um homem que era comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do rei da Síria e diante do povo. Ele tinha muito conceito, porque no momento da guerra ele se destacou e foi um herói de guerra. Mas o versículo 1 termina dizendo: porém leproso. Um herói que colocava sua farda, que colocava sua armadura, e quando ele saía para fora, ele era benquisto, ele era notável diante das pessoas, ele era considerado um herói, não só para o rei da Síria, mas para todo o povo. Todo o povo considerava Naamã como um grande herói que ele realmente era. Porém, quando ele voltava para sua casa, ninguém via do lado de fora o que estava dentro da armadura. Quando ele voltava para sua casa, ele podia relaxar, e então ele tirava a sua armadura, ele tirava o seu uniforme, Miro, e aí a família, a esposa, aqueles que moravam dentro da casa de Naamã, cuidavam da enfermidade que ele tinha e ninguém sabia, porque ele era leproso. Do lado de fora, um homem forte, corajoso e destemido, mas quando ele chegava na sua casa, os seus sabiam da sua limitação, por conta de uma enfermidade que estava por trás da armadura, que era a lepra que Naamã tinha. Ninguém sabia, ninguém imaginava que aquele homem era um homem leproso, mas na sua casa ele podia tirar sua armadura, porque na sua casa ele não seria julgado, ele seria cuidado por aqueles que o amam. É por isso, irmão, que a igreja, e nós temos falado aqui muito, Jesus, o próprio Deus, ele inaugurou só 2 instituições, a igreja e a família. É por isso que a família é projeto de Deus, e Satanás luta tanto contra a família, tentando inserir num conceito estudantil, educacional, ideologia de gêneros e tantas outras coisas, porque isso é uma forma de destruir a família, que é projeto de Deus. Porque se eu tenho uma família e sou leproso, não posso mostrar a minha fraqueza para os que estão de fora. Quando eu chego em casa, a minha família cuida de mim, porque na minha casa eu posso tirar a minha armadura. Ah, como é bom nós termos uma família, querido. Como é bom nós termos para onde ir. Como é bom nós termos aonde ficar. E como é bom nós sermos cuidados por aqueles que nos amam. Naamã só podia tirar sua armadura dentro de casa, porque ele não podia mostrar sua fraqueza, sua limitação.
Quantos de nós temos que parecer tão fortes do lado de fora para as pessoas? A gente tem que enxugar o choro saindo de casa, porque tem algumas coisas acontecendo que só a família sabe. Porque a gente tem que chegar no nosso trabalho de pé. Nós temos que chegar no nosso trabalho inteiros, porque ninguém tem nada a ver com aquilo. Eles querem resultado, eles querem que a gente seja forte, mas ninguém está preocupado com o que a gente está passando ou vivendo. Mas os que estão em casa sabem o que realmente está acontecendo. A vida é assim. Às vezes você vai para um trabalho, a gente vai ter que enfrentar algumas coisas, e o tempo todo parece que nós precisamos ser tão fortes. Existem pessoas que parecem tão fortes, mas na verdade precisam de cura. Talvez tenha aqui nessa noite pessoas que as pessoas olham para você e acham que você é tão forte, acham você tão corajoso, tão destemido, uma fortaleza, mas elas não imaginam que você tem uma lepra por trás dessa fortaleza. Elas não imaginam que por trás de algumas fortalezas nossas, nós temos uma lepra que precisa ser curada. E às vezes manter a fortaleza nos custa a cura, nos custa a verdadeira cura que Jesus quer fazer na nossa vida. Naamã estava sofrendo com isso, mas havia uma menina dentro da casa dele, uma menina que foi trazida cativa lá de Israel, para ser empregada doméstica na casa de Naamã. Essa moça certamente ajudava com o algodão, ajudava com os curativos, ajudava a mulher de Naamã a cuidar dele. E ela via o sofrimento do seu patrão, ela via o sofrimento do seu amo, do seu chefe. E teve um dia que talvez, a Bíblia não relata, mas talvez vendo o sofrimento daquele homem, que do lado de fora tinha que parecer tão forte, mas quando chegava em casa e tirava a armadura, ele estava um caco, despedaçado. Varocolasebe candarai. Tem um dia que ela não aguenta e ela disse: minha senhora, tomara meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele poderia restaurar a sua lepra. Escute, a menina, a servidora do lar de Naamã, ela dá um spark, ela fala algo que poderia passar desapercebido, que poderia, Naamã, comandante, poderia nem dar ouvidos àquela menina. E é por isso que esse ano é ano de nós ficarmos atentos a todas as pessoas, porque da onde você parece que não vem nada, talvez é daí que Deus vai usar uma voz para mover você para o propósito de Deus. Talvez o lugar que você acha que não pode vir nada, é daí que vem uma voz que vai te dar um spark, que vai falar: peraí, o que ela falou? O que ela falou? Tem um profeta em Samaria. Sabe o que ele faz? Graças a Deus que ele dá ouvidos, pastor Gilmar, para aquela menina. Graças a Deus que ele ouve a pequenina. Nós precisamos dar ouvidos aos pequeninos. Dê ouvidos ao seu filho. Muitas vezes Deus vai usar o seu filho para falar com você. Dê ouvido àquela pessoa lá na empresa, que às vezes todo mundo passa por ela, nas idas e nas vindas, porque ela é uma empregada doméstica, limpando o banheiro. Mas dê ouvidos, porque a gente não sabe de onde vai vir a voz que pode mudar a nossa história. Mas Deus vai colocar pessoas certamente nesse ano no nosso caminho para falar conosco, querido, porque Deus vai usar quem Ele quiser para falar conosco, e a gente precisa estar atento. Graças a Deus que Naamã ouve a voz daquela moça, e o que ele faz? Ele vai até o seu rei. Ele é comandante, ele é um herói de guerra, ele tem 5 estrelas, mas ele vai até o rei da Síria e fala: rei, tem uma moça que trabalha em casa que me deu um toque. Ela disse que para mim ir lá em Israel, que eu posso ser curado da minha lepra. Rei, tu sabe a minha situação, eu estou sofrendo com isso há muito tempo. As pessoas não sabem do lado de fora, mas o Senhor sabe, porque o Senhor está acima de mim, e quem está acima de mim deve saber algumas dores que eu vivo e passo, aleluia. E eu já confessei isso para o Senhor, rei. Então o Senhor sabe qual é a minha crise, o meu problema, a minha enfermidade.
E o rei, a Bíblia diz que o rei da Síria dá uma carta e manda Naamã levar uma oferta, porque eles entendem como funciona as coisas de rei para rei. E aí Naamã leva 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. E ele vai para Israel com os seus oficiais, com carros e cavaleiros, Naamã o leproso com a sua armadura, indo buscar a sua cura, porque deu ouvidos a uma pequenina. Aleluia. Ele está indo, ele não vai procurar o profeta, ele vai até o rei de Israel. Ele não vai para a casa de Eliseu direto, ele vai para a casa do rei de Israel. E ele chega diante do rei de Israel e mostra a carta do rei dele, do rei da Síria. Fala: rei, eu vim aqui, está a carta do meu rei, olha aí, a recomendação do meu rei. O rei de Israel abre a carta, e a carta está dizendo que o rei da Síria está enviando Naamã para ser curado da lepra. O rei de Israel olha bem para Naamã e começa a rasgar suas vestes. Ele acha aquilo uma afronta, porque ele diz o quê? Acaso sou Deus que tem poder de tirar vida e de colocar vida, de curar esse homem de lepra? O que ele está pensando? Eu estou achando esquisita essa conversa. Escute uma coisa: por mais poderosas que algumas pessoas pareçam ser, não é delas que você precisa. O que você precisa é sobrenatural, só pode vir do Senhor para a sua vida. Ah, meu Deus do céu, ele é rei de Israel, mas a cura ele não pode dar para Naamã. Ele poderia dar toda a prata, ele poderia dar todo o ouro, mas ele não pode dar para Naamã o que é fundamental, o que é necessário para ele, que é a cura. A cura só Deus pode dar. Escute uma coisa: talvez você bateu em algumas portas, talvez você está esperando um papel ser liberado, talvez você está contando com aquela mulher que é poderosa, com aquele homem que é poderoso, que pode talvez facilitar as coisas para você. Você não precisa e não depende de homens, você precisa e tem que depender do alto, do céu, do Senhor, porque o que você precisa não é ouro e prata, é a cura, é o sobrenatural, é aquilo que só o Senhor pode fazer por você. Aleluia. O rei não podia ajudar Naamã, mas Eliseu ouve o bate-papo, e Eliseu diz assim: rei, você não pode ajudar ele não, mas manda ele para mim, que ele vai ver que existe profeta em Israel. Sabe por que eu vim para Jesus? Porque não era de dinheiro que eu precisava, não era de um carro novo que eu precisava. Sabe por que eu vim para Jesus? Porque eu queria paz e eu não conseguia ter. Porque eu queria ser amado e não conseguia ser. Porque eu queria experimentar algo sobrenatural, mas eu tinha um olhar terreno. É por isso, querido, que é um desperdício a gente vir para a igreja para fazer campanha, para mudar a vida financeira. Isso você muda com trabalho. Agora a cura da sua lepra só Jesus pode te dar. A cura da tua pele, da transformação da sua vida, só Jesus pode te dar. É por isso, querido, que você nunca vai ver essa igreja fazendo campanha para prosperidade financeira, porque prosperidade está inserido em toda a Bíblia Sagrada. Conforme eu ando, conforme eu obedeço, conforme eu sirvo, conforme eu amo, conforme eu adoro, conforme eu acredito, a prosperidade de Deus me acompanha. Eu não preciso fazer campanha para aquilo que Deus já me deu. Aleluia! Está tudo liberado, irmão. A turma do busão chegou, graças a Deus, aleluia. Fala para quem está do seu lado: querido, o que você precisa já foi liberado por Ele. Já foi liberado por Ele. Aleluia. O rei fica indignado, rasga suas vestes, não entende nada.
Mas Eliseu toma a frente e diz o seguinte: ei, rei, manda ele para mim, que talvez eu possa fazer com ele o que você não pode. Talvez eu possa dar para ele o que ele não pode achar em nenhum outro lugar. E Naamã vai até Eliseu. Escute, muitas vezes nós somos tirados da zona de conforto para sermos instrumentos de Deus na vida de alguém. Aquela menina, ela foi tirada do seu contexto familiar, da sua terra, e foi levada cativa para a casa de Naamã. Ela estava cativa, mas ela foi um instrumento de Deus na vida daquela família. Às vezes Deus nos tira de uma zona de conforto para sermos bênção na vida de alguém. Às vezes a gente não sabe porque a gente mudou de casa, porque a gente está morando nesse bairro, porque a gente veio para essa cidade, mas existe um propósito maior do Senhor. Aleluia. Existe um propósito de Deus em todas as coisas. Por isso, escute, não feche portas de relacionamento. Algumas pessoas passarão em sua vida com o propósito de amanhã serem usadas de alguma forma para te abençoar. Por quê? Porque existe algo muito próximo, e algo que nós precisamos entender. A visão, ela vem antes da realização. A visão vem antes da realização. Primeiro eu tenho a visão, e depois eu vou conseguir realizar. Eu já falei aqui, num determinado culto, sobre a história do velejador brasileiro Robert Scheidt. Quando o pai acredita, o filho realiza. Escute, você tem um pai que acredita em você, e é por isso que você vai realizar algumas coisas. Por que a gente vem para Cristo? Porque a gente está cansado da vida que a gente vivia. Nós estamos cansados de falsidade. Parece que está todo mundo do nosso lado. Quando acontece algo, quando nós estamos no deserto, as pessoas somem e desaparecem. É assim em todo lugar, querido. Se você mudar para o Japão, vai ser assim também. Se você mudar para a Noruega, vai ser assim. Se você mudar para a Austrália, será assim, porque as pessoas são iguais. Mas o Senhor Jesus nunca nos abandonará. Ele nos comprou. Escute, você vale tanto que quiseram colocar preço em você. Barcotividacea. Quanto ele vale, Jesus? Ela vale muito, ele vale muito. Quanto, Jesus? Paga o preço então. Ele poderia dar todo o ouro do mundo. Ele poderia dar toda a prata do mundo. Ele poderia dar todo o bronze, todo o tesouro da terra, pela minha vida, pela sua vida. Mas Ele deu a sua vida por nós. Foi o sangue, querido. Escute, você vale tanto para Jesus, que é o teu Pai, é o teu Senhor, que Ele não te comprou, Ele não colocou um preço, não há preço. Ele pagou o alto preço. É por isso que ninguém mais pode comprar você, porque Ele pagou o mais alto preço. Ninguém pode pagar o que Ele pagou por nós. Ninguém tem a força de resgate, a força de moeda para querer comprar a gente e nos arrebatar das mãos do Senhor. Ele pagou o alto preço na cruz do Calvário. Foi o sangue dele derramado por nós. Aleluia. Naamã vai até o profeta Eliseu. Quando ele chega com os seus carros e os seus cavaleiros. A Bíblia diz que Naamã bate na porta. E Eliseu, o servo de Eliseu que está dentro da casa dele, deve ter falado assim: Senhor, Eliseu, profeta, tem alguém batendo na porta. Ele falou assim: vai lá atender. O servo vai lá atender. E eu lembrei, quando eu leio essa passagem, eu lembro da porta da casa da minha avó. Sabe aquelas portas que tem uma janelinha no meio, retangular assim, que a gente abre o trinco e abre ela? Só os quarentões lembram disso. Que tem aquela grade por fora, aquela janelinha que a gente abria assim, aquele mosaicozinho de vidro, a gente abria assim. Pois não, quem é? Eu fico imaginando o servo de Eliseu abrindo aquela janelinha e dizendo: pois não. Quanto carro, quanto aparato, quanta gente. E aí Naamã diz assim: eu vim aqui para falar com Eliseu. Quem é Naamã? O comandante do exército da Síria, o herói, os 5 estrelas. O servo volta para falar com Eliseu. Eliseu já está sabendo que o homem vai lá, porque ele falou para o rei: rei, não rasgue as suas vestes,
manda ele para mim. O servo fala, é Naamã que está aí. Eliseu fala assim para ele, uma coisa muito simples, porque o evangelho é assim: manda ele mergulhar 7 vezes no Jordão e ele será limpo e curado da sua lepra. O servo vai lá, abre a janelinha, ele mandou dizer para o senhor ir lá no Jordão, pular 7 vezes que o senhor vai ser curado. O homem ficou indignado. Os 5 estrelas queria ser atendido, queria ser recebido, queria tomar um cafezinho, queria sentar com o profeta, porque ele diz o seguinte: ele se indignou e ele disse: eu pensava que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a sua mão sobre o lugar da lepra e restauraria a minha vida. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você: o evangelho não é espetacular, o evangelho é sobrenatural. O evangelho não é fantástico, o evangelho é sobrenatural. É por isso que o evangelho é simples. Talvez você está esperando queima de fogos, talvez você está esperando um burburinho, e Deus vai tocar em você de uma maneira mais simples do que você imagina. As pessoas não conseguem entender. Esse Deus é tremendo, porque quando todo mundo nasce em palácio, ele nasce na manjedoura. E alguém disse, querido, um amigo disse para mim: pastor, eu tenho lá um sítiozinho, eu tenho animais, eu tenho lá uma manjedourazinha, eu tenho lá uns negócios lá, e é fedido demais aquele lugar, tem cocô para todo lado, de tudo quanto é bicho. O Criador dos céus e da terra nasceu num lugar como esse. Mergulha e você será curado. Não, eu não esperava isso. Eu vim aqui na igreja, eu pensei que o pastor ia orar por mim. Esses dias veio um cara grandão aí, um cara conhecidão, um cara famosão, e ele chegou, o culto já tinha começado, e ele queria que eu orasse por ele, porque alguém mandou ele vir aqui para que eu orasse por ele. Eu falei: irmão, glória a Deus, aleluia, mas você pode sentar para assistir o culto, porque talvez eu nem precise orar por você. A palavra vai falar, já vai começar a palavra, e a palavra vai falar com você. Às vezes as pessoas estão esperando algo, não tem que ser assim. Escute, tire isso da sua cabeça. Deus pode fazer de uma forma muito simples aquilo que você está esperando. Coracebe Candarai. Ele ficou indignado. Ele chegou e disse assim: porventura não é Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas do Israel? Eu tenho rios melhores. Ele está mandando eu mergulhar nesse Jordãozinho aí. Nós temos rios melhores. Ei, baixa a tua bola. É no Jordão, não é em Abana e Farfar que você recebe a sua cura. Você pode ser melhor, você pode ser grandão, você pode ser o tal, pode ser o bambambam, pode estar em alta posição, pode ter patente. Deus está mandando mergulhar no Jordão para ser curado. É só lá que você recebe a sua cura. Pode ter rios melhores, mais bonitos, é só aqui. Oh Espírito Santo, o Espírito Santo acabou de me soprar algo aqui. Levanta a tua mão direita para receber o que eu vou dizer. Bertioga não dá nada, Bertioga não cresce, Bertioga não se desenvolve. É em Bertioga a tua cura, é em Bertioga a sua restauração. Você pode ter Abana e Farfar, mas é no Jordão de Bertioga que você será curado. Recebe essa palavra, irmão. Leraço que manaiá, meu Deus, tem uma nuvem de glória aqui. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo. Sabe o que Naamã faz? Naamã monta no seu cavalo, nos seus carros e vai embora. Eu vou mergulhar no Jordão o quê? Eu tenho coisas melhores. E ele está indo com todo o seu aparato, os seus oficiais, os carros e cavaleiros. No meio do caminho, um dos oficiais diz assim: meu pai. Meu Deus.
Quando a gente gera servos, seguidores, uma hora a gente vai ficar sozinho. Mas quando a gente gera filhos, os filhos nunca vão nos abandonar. É por isso que nós não queremos ser pastores como pastores da religião, que ao invés de chamar o filho e dizer: me dá sua intimidade, eu quero te circuncidar, eu quero saber o que está acontecendo, chega para perto. Os pastores da religião castram aqueles que pecam. Os pais dessa geração circuncisam os filhos. É por isso que a gente fala de paternidade nessa igreja. É por isso que a gente fala de pai espiritual, de paternidade bíblica. Isso é bíblico. Porque aquele servo, Celso, que era filho, porque Naamã certamente tratava aqueles seus oficiais como filhos, disse para ele assim: pai, ô meu pai, se o profeta não tivesse te pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria. Eu te conheço, tu é terrível, você é destemido, tu é um leão, tu é corajoso, tu é herói de guerra. Mas ele não pediu nada demais. Ele falou para o Senhor mergulhar no rio 7 vezes, o Senhor será curado. Aí sabe o que veio à minha mente? A última profecia do Velho Testamento: os filhos converterão o coração dos pais ao Senhor. Naamã deve ter parado a carreata, deve ter parado os carros e cavaleiros e falar: é verdade, eu preciso voltar. Escute, não endureça o seu coração a ponto de sair da onde está a sua cura para voltar para a sua terra sem ser curado, por conta que você não aceita o que foi dito, por conta de você não entender o que Deus está querendo. Abra o seu coração e se quebrante diante do Senhor, para que Deus possa fazer coisas incríveis na sua vida. Quando o pai acredita, o filho realiza. Eu estava falando do Robert Scheid. Robert Scheid foi 15 vezes campeão mundial. Ele teve 5 medalhas olímpicas e 5 medalhas pan-americanas. Hoje nós conhecemos ele, mas nem sempre foi assim. No primeiro campeonato que ele foi campeão, o Brasil não tinha nenhuma tradição nesse esporte. Então, eles olhavam para o velejador brasileiro e coitado, nunca teve um campeão, nunca ninguém passou de algumas fases. 8 etapas para ser campeão. Ele passa uma, ele é campeão na segunda, na terceira, na quarta. De repente os organizadores percebem que existe uma mínima possibilidade desse brasileiro chamado Robert Scheid ser campeão mundial. Eles começam a ficar preocupados. O menino, o moço, o rapaz que era novo na época, ganha a 6ª etapa, a 7ª etapa, a 8ª etapa, é campeão mundial. O que acontece? Os organizadores não tinham o hino do Brasil. A bandeira do Brasil ia subir em primeiro lugar, mas não tinha hino. Ninguém imaginava que um brasileiro poderia ser campeão mundial. De repente o pai de Robert Scheid pega a mochila. Ele abre a mochila dele e ele pega um cassete com o hino nacional e ele disse: eu trouxe o hino porque eu sabia que o meu filho seria campeão. Está aqui o hino. A bandeira não vai subir sem o hino nacional. Quando o pai acredita, o filho realiza. Então recebe uma palavra. O pai acredita em você. Talvez ninguém acredite, talvez a família não acredite, talvez quem trabalha com você não acredite, mas existe um pai que acredita em você, sabe aonde você pode chegar, porque é ele quem vai te capacitar para você chegar no propósito que Deus tem para você. Aleluia. Ah, meu Deus. Agora escute. Escolhidos são aqueles que dizem sim ao chamado. Quando a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos, não é que Deus está fazendo uma separação entre pessoas, é que Deus está dando a oportunidade para todos.
mas muitos serão chamados e poucos escolhidos. Por quê? Porque poucos dizem sim ao chamado, poucos respondem ao céu. Quem é escolhido? Quem diz sim ao seu chamado. Não é Deus quem escolhe, somos nós que respondemos o céu. Entende isso? Deus não tem preferidos, Deus não tem o mais bonitinho, aquele que Ele ama mais. Não, Ele nos amou todos. Se só existisse você na face da terra para Jesus Cristo morrer na cruz por você, Ele faria tudo de novo. Ele te ama, você é único para Ele. Nós somos únicos para o Senhor. Ele te ama. Tem gente que precisava ouvir isso aqui nessa noite. Jesus te ama, e isso basta. O amor do Pai está sobre a sua vida, e isso basta. Que isso possa explodir no teu coração. Talvez você ouviu isso por 10 anos, por 15 anos, mas hoje você vai ouvir de uma maneira diferente. Jesus te ama, e isso é suficiente. Você não precisa de mais nada, você só precisa do amor do Senhor. Aleluia. É por isso que eu preciso promover a paternidade. João 8,35 diz: o escravo não fica para sempre em casa, mas o filho fica para sempre. Promova a paternidade. Quem fala mal de uma paternidade é porque continua órfão. Quem olha para uma paternidade, para um líder espiritual, para os seus pais da sua casa, para um professor na escola, e não reconhece a autoridade, é porque continua órfão. Não entendeu o que Deus está querendo fazer. Por 146 vezes a Bíblia Sagrada fala de honra, porque paternidade e honra andam juntos. Escolha honrar o seu pai biológico, não seja rebelde. Eu vou repetir: escolha honrar o seu pai biológico, não seja rebelde. Escolha honrar o seu pai espiritual, não seja rebelde. Você vai receber daquilo que você reconhece. Nós temos falado isso. Os nossos filhos nos honram, e a primeira palavra, o primeiro mandamento com promessa é: honre o seu pai, para que se vá bem todos os seus dias sobre a terra. Escute, um grande pregador do evangelho foi fazer uma cruzada na África, e ele, um homem de Deus, pastor de uma grande igreja nos Estados Unidos, ele foi fazer uma cruzada na África, e ele se consagrava para ir para essa cruzada, como se consagrava todos os dias para ministrar na sua igreja. Ele se separava para Deus, para ir para essa cruzada, como ele sempre se separou para Deus, para trazer um alimento fresco para a igreja local onde ele era pastor. Mas quando ele ia fazer essas cruzadas na África, milagres poderosos, extraordinários, sobrenaturais aconteciam. Quando ele voltava para a sua igreja local, parece que algumas coisas não aconteciam como aconteciam lá. E isso tem a ver com honra, sabia? Porque em um ambiente de honra, a manifestação de Deus será poderosa e diferenciada. Em um ambiente de honra, é fácil Deus liberar a manifestação poderosa e profética do Espírito Santo. Eu fui pregar esse final de semana e eu fui surpreendido, porque uma das igrejas me colocou no hotel, e eles pegaram o meu carro para lavar o meu carro. O meu carro estava com problema de bateria, hora pegava, hora não pegava. Eles trocaram a bateria do meu carro. E quando eu subi para ministrar, o pastor disse assim: nós queremos honrar esse homem de Deus, porque em um ambiente de honra, a manifestação de Deus é mais fácil. Às vezes parece, querido, que Deus nos usa mais do lado de fora do que dentro da nossa própria casa, porque isso tem a ver com o ambiente de honra. É por isso, preste atenção, nós devemos andar perto das pessoas, nós devemos comer 1 quilo de sal com as pessoas, sim. É muito bom ter amigos, ter pessoas próximas, mas escute, cuidado, para que essa proximidade não faça com que você deixe de valorizar o que a pessoa carrega de Deus. Cuidado, para que essa intimidade,
essa facilidade em falar com essa pessoa. É teu amigão, você abraça fácil, você tem o telefone dele. Cuidado para que isso não faça com que você deixe de reconhecer quem essa pessoa é, o que ela carrega de Deus. Quem está me entendendo, diga aleluia. Isso é incrível, querido. Mateus 10:40 diz assim: quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Meu Deus do céu. Honra, paternidade. A honra determina se vamos receber uma recompensa total, parcial ou nenhuma recompensa. É a honra. Por isso, querido, você pode falar: e aí, velho? Com seus amigos, mas com seu pai você deve falar diferente. Com a mãe que te gerou, você deve falar diferente. E aí, cara, você pode falar com seu irmão, você pode falar com seu melhor amigo, mas aos seus pais você deve honra, respeito e consideração. Nós não podemos deixar, querido, a convivência tirar a honra dos nossos relacionamentos. Nós não podemos deixar a convivência, a amizade, fazer a gente se esquecer. Tem um pastor amigo meu, muito amigo, numa igreja grande, que um dia ele conversando, um pastor muito brincalhão, muito amigo de todos, abraça todo mundo. Um dia ele estava assim, no final do culto, ele tinha acabado de pregar, e um jovem da igreja chegou: e aí, pastor? E deu um tapão na cabeça dele. E tinham pessoas ali esperando para a oração. Aquele dia mudou, ele endureceu, porque ele falou: talvez eu esteja dando muita liberdade, e as pessoas não estão entendendo essa liberdade. Cuidado, para você não deixar de honrar quem está do teu lado, quem anda com você. Essa pessoa carrega algo do Senhor. Diga para quem está do seu lado: honre a sua paternidade, seja ela aonde for. Meu pai, volta lá, meu pai. Volta lá. Naamã ouviu o filho que gerou. É por isso que a gente quer gerar filhos, não servos. É por isso que a gente quer gerar filhos, não seguidores. Porque a hora que alguma coisa dá errado, querido, quem é servo não fica na casa. João 8. Mas quem é filho permanece na casa. Aleluia. Naamã volta. Naamã volta com todo o seu aparato, e a Bíblia diz que ele mergulha 7 vezes no Jordão, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ele ficou limpo. Sabe que Deus falou comigo aqui? Escute, esse pastor que eu disse, fazendo cruzadas na África, trouxeram um menino que tinha morrido de uma família cristã. Esse menino, durante toda a sua vida, ele viveu mais de 20 e poucos anos. Ele nasceu com um problema nos olhos, e ele tinha um olho que ele não enxergava, era cego de nascença. Ele morre com 20 e poucos anos. Essa família, crendo no poder de Deus, leva esse menino para a cruzada. Esse moço ressuscita. Só que ele não ressuscita do jeito que ele era. Ele ressuscita com os 2 olhos perfeitos. Isso aconteceu, isso é uma história verídica. Levanta a tua mão para receber o que eu vou dizer, e eu termino aqui. A tua pele podia até estar boa, mas depois de mergulhar no Jordão, ela vai parecer uma pele de criança.
O que Deus quer dizer com isso? Tem coisa que vai melhorar. Não, você não entendeu, Rocha, o que eu disse? Tem coisas que vão melhorar. Já estava bom. O Senhor está dizendo: eu vou melhorar isso. Já estava bom, Senhor, deu uma melhoradinha. Não, a pele se tornará como a pele de uma criança. O que eu tenho é muito mais. O que eu tenho é mais profundo. O que eu tenho é muito melhor do que você pode imaginar. Fica de pé comigo. Segura na mão de quem está do seu lado e fala assim: a pele vai ficar como a pele de uma criança. Ora lá você. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Vem, pode vir, ser limpo. Só tu és santo. Só tu és santo. Oh, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Só tu és. Só tu és. O coraba sob candarai. Ei, vem pra frente aqui, você que quer ser limpo, que quer ter um 2018 diferente. Você vai mergulhar no Jordão. Você vai ficar com a pele de uma criança. Tem coisa que só Deus pode fazer. Você pode ter conhecimento de reis. Você pode ter amizade de príncipes. Mas curar a sua lepra só Jesus pode curar. Aleluia. Ei, não há outro. Não há. Senhor, nós declaramos isso aqui. A ti só tu és, só tu és santo. Oh, só tu és santo. Só tu és santo. Oh, só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és santo. Oh, eu te adorar. Vem, eu te adorarei. Eu te adorarei pra sempre. Adore ao Senhor. Eu te adorarei. Eu te adorarei, eu te adorarei pra sempre. Você pode declarar isso, querido. Enquanto você declara, você é limpo, você é curado, é restaurado. Seja levantado pelo poder de Deus. Seja levantado pelo Senhor. Eu te adorarei. Eu te adorarei. Eu te adorarei pra sempre. Tu és santo, tu és santo. Santo é o Senhor, digno de louvor. E eu te adorarei pra sempre. Tu és. Cadê a letra aqui? Cadê a letra? Santo é o Senhor, digno de louvor. E eu te adorarei pra sempre. Santo, santo, te adorarei. Eu te adorarei. Te adorarei pra sempre. Aleluia. Para sobre cantarei. Te adorarei, te adorarei. Eu te adorarei pra sempre. Escute, que o Espírito Santo de Deus ministre no teu coração com uma força maior do que você ouviu a minha voz. Para que em nome de Jesus, se você estava voltando para a sua terra, porque você endureceu o coração,
porque as coisas não saíram da maneira que você desejava, dê meia volta e obedeça a voz de Deus. Dê meia volta e obedeça a voz de Deus. Tem pessoas aqui que estavam esperando de homens. Ei, coloque essa situação diante do altar de Deus e descansa, filho. Coloque essa situação diante do Senhor e descansa. Esse ano não é ano de movimentações. Esse ano é ano de propósito. Esse ano não é ano de você ficar correndo para um lado para o outro, porque parece que algumas coisas não estão acontecendo. Olha aqui para mim. Não confunda movimento com progresso. Movimento é uma coisa, progresso é outra. Eu conheço gente que se movimenta demais, mas não progride. É só movimento. Não confunda movimento com progresso. Não confunda resultados com frutos. Resultados é aquilo que aparece. Fruto é aquilo que permanece. Você não foi chamado para dar resultados, você foi chamado para dar frutos. Porque os frutos permanecem. Até porque nós sabemos que resultados não nos aprovam. Tem muita gente dando resultado, mas sendo reprovado pelo Senhor. Tem muita gente que talvez o seu trabalho está vendendo como nunca, mas Deus está dizendo: eu não aprovo o que você está fazendo, eu não aprovo a maneira que você está caminhando, eu não aprovo, eu te conheço. Então, querido, é hora de voltar e mergulhar no Jordão, com arrependimento, com quebrantamento, para que a lepra, para que a cura que só Deus pode dar, venha sobre nós. Você pode ter batido em muitas portas, você pode ter tentado algumas coisas. Não adianta ouro, não adianta prata. O que nós precisamos, a cura que nós precisamos, ela vem do alto, ela vem do Senhor. Homem nenhum pode nos ajudar, porque o que a alma precisa não é preenchida por riqueza, é preenchida pelo Espírito de Deus. O que a alma do ser humano caído precisa não é de ser alguém bem sucedido, porque você conhece pessoas que são muito bem sucedidas, mas são vazias, ocas por dentro, precisam e carecem do amor e da graça de Deus. Lavará sobre a que vaso. Então a gente começa a perceber que verdadeiramente o que é rico, o que é próspero, o que é maravilhoso para nós, são as coisas do céu, são as coisas do Senhor. Até quando eu e você vamos ficar correndo e gastando a nossa energia? Ei, trabalhe, viu? Trabalhe muito, porque Deus abençoa quem trabalha, mas tenha fé no meio do seu trabalho. Tenha temor de Deus no meio do seu trabalho. Não arrume o jeitinho, não entre no caminho mais fácil. Com você não funciona, porque você é homem de Deus, porque você é mulher de Deus, não vai funcionar. Eu vou repetir, porque tem gente que precisa ouvir isso aqui. Quem está lá longe de Deus, nas mãos de Satanás, faz trambicagem e é abençoado, faz coisa errada e as coisas parecem que dão certo. Vai fazer você para ver. Você é de Deus, cara. Está travado, está paralisado. Você só flui naquilo que é correto, você só flui naquilo que é de Deus, você só flui naquilo que é certo diante da palavra. Espírito Santo, pega na mão de quem está do seu lado. Segura na mão de quem está do seu lado aí. Vai ser diferente.
Esse ano vai ser diferente, porque a gente vai ser crente, irmão. Esse ano nós seremos crentes. É pra valer. Deus está te chamando para um nível mais alto. Deus está te chamando para um nível mais profundo. Aleluia. Segura. Eu queria fazer um segundo convite. Talvez você está aqui nessa noite e ainda não entregou a sua vida a Jesus. A maioria de nós já fez isso. Isso é uma decisão nossa e você sabe que foi Deus quem falou com você. Levante a sua mão no seu lugar, eu preciso orar por você. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus e quer fazer isso nessa noite. Tem uma pessoa ali, aleluia. Cadê a segunda pessoa? Tem a segunda pessoa, a terceira pessoa. Cadê a quarta pessoa? Onde está? Fica com a mão levantada, por favor. Tem a quarta pessoa aqui. Cadê a quinta pessoa? Onde está? Ei, igreja, não torne comum o que é sobrenatural. Não torne comum o que é sobrenatural. Você que ainda não entregou a Jesus a sua vida, vem aqui à frente. Eu queria pedir para que os diáconos trouxessem as pessoas. Por favor, vem aqui à frente. Você que está entregando a sua vida ao Senhor, pode vir. Tem lugar para a sua vida, para você na mesa do rei. Que ninguém saia daqui da frente, por favor. Aleluia. Nós vamos fazer uma oração por vocês, em nome de Jesus. Eu vou orar e eu queria que vocês repetissem essa oração, amém? Digam assim: Senhor Jesus, eu me entrego a minha vida, os meus caminhos, diante do Senhor. Eu sei que a partir de agora, meu nome está escrito no livro da vida. Me aceita, Jesus, como seu filho. Eu quero viver algo novo, uma experiência sobrenatural. Me leva para um novo nível de fé e graça. Eu me coloco, abro o meu coração, agir no teu Espírito Santo. Eu sei, Jesus, e nunca mais eu estarei sozinho, porque o Senhor é a minha companhia, para sempre, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos pela vida de cada um dos nossos irmãos que estão entregando a sua vida a Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado porque a tua palavra diz que mais vale uma vida do que o mundo inteiro. Uau! Uau! Obrigado, Rei. Nós te amamos, Senhor. Vocês podem acompanhar. Eles vão pregar algo para vocês ali do lado, ali na sala. O pastor Gilmar, acompanha aqui, pastor. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Você pode celebrar
Fabiana escreveu algo aqui. Escute. Senhor, nós queremos ter o coração dessa menina. Essa menina provavelmente foi roubada, foi vendida, ou o próprio exército de Naamã capturou essa menina. Talvez os pais dela foram assassinados por eles. Porém ela foi ensinada sobre fé no Deus de Israel. Ela era uma menina, uma criança ou adolescente. Ela estava em um ambiente de idolatria, vivia cativa, porém não deixou de servir aquela família com excelência. Ela entendia e vivia o princípio da honra. Naamã recebeu o conselho daquela menina, por conta do seu testemunho, a sua postura de serva e a atitude de filha. Esta igreja quer ter este coração. Eu quero. Você quer? Eu quero. Num ambiente de honra, a manifestação de Deus se torna mais fácil. Num ambiente de honra, a manifestação de Deus se torna mais fácil. Num ambiente de fé e de honra, Deus age de uma maneira sobrenatural. Ela sabia quem ela era. Que assim seja nas nossas vidas. Queridos, a paz. Existe um segredo no coração dessa menina. Essa menina era curada. Curada. Ela tinha tudo para ser uma moça amargurada, vingativa, cabisbaixo, até mesmo incrédula, pensando: aonde está o Deus de Israel que me trouxe para ser escrava? Mas não, ela era curada. E porque ela era curada, ela pôde ser um canal de bênção na vida daquela família. E uma palavra que Deus colocou no meu coração, falando desse ano. Esse é um ano ao qual o Senhor vai trazer maturidade. Ele vai nos levar para um nível de maturidade. E nesse lugar de maturidade Ele vai nos usar para a glória dEle, amém?